Doutor, homem pode pedir medidas protetivas contra a sua ex? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje respondo essa questão. Fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante. Então vamos lá. A pergunta é: o homem pode pedir medidas protetivas contra a mulher? A resposta inicial é não. As medidas protetivas, tradicionalmente, como nós a conhecemos, ela está regulada, disciplinada lá na Lei Maria da Penha. Então é um instituto focado para a defesa da mulher vulnerável, a defesa da mulher que se encontra em risco de violência doméstica e familiar. Ela não foi feita para a tutela, a proteção do homem, perfeito? Exceto naqueles casos de relação homoafetiva, onde o Supremo já autorizou o uso das medidas protetivas em prol daquele que recebe a violência, né, do casal homoafetivo. Fora esses casos, nas circunstâncias outras que não envolvam homoafetividade, o homem não pode ter acesso, se beneficiar das medidas protetivas, tá? Igual aquelas reguladas lá na Lei Maria da Penha. Então veja, isso não significa, no entanto, que o homem, vítima de algum crime, de uma perseguição, de uma lesão corporal, de uma ameaça praticado pela sua companheira ou ex-companheira, esteja isento de proteção. Não significa que o ordenamento jurídico não ampare esse homem que está sofrendo esses crimes, seja vítima desses crimes. Então vamos lá, o que o homem poderia fazer para se proteger contra investidas, contra a prática de crimes por parte da sua ex-companheira ou da sua companheira? Então esse vídeo é sobre isso, fique até o final e não esqueça o like. Então vamos lá, temos 3 caminhos, na minha avaliação, que nós podemos usar. É importante destacar que o que eu estou trazendo aqui pode ser interpretado por outros profissionais de outra forma. Isso é normal, nós não temos aqui um caminho certo, temos um caminho possível, que pode ter outros caminhos também previstos, né? Mas eu estou usando aqui os caminhos que nós conhecemos e que nós usamos e que geralmente dá certo, perfeito? Pode ter outros amigos, outros colegas que entendam de outra forma e seja bem-vindo, isso é muito importante, essa divergência. Mas aqui eu trago com base na nossa experiência de atuação em todo o Brasil, em um dos escritórios mais bem consolidados nessa área. Então vamos lá, primeiro ponto, o que o homem poderia fazer para obter proteção contra sua ex ou sua esposa, contra atos de violência. O primeiro passo, primeira providência, poderia ser a utilização de medidas cautelares pessoais contra a sua ex-companheira. E no que consiste essas medidas cautelares? As medidas cautelares estão disciplinadas lá no Código de Processo Penal. E elas buscam, geralmente, têm a mesma finalidade, que é conferir proteção. O juiz, com seu poder geral de cautela e de efetivação, diante de uma situação real, concreta e comprovada de violência sofrida pelo homem, poderá apresentar uma série de restrições para a autora do fato contra a ex-companheira ou companheira, visando impedir a continuidade ou a cessação imediata desses atos de violência. Então, o juiz, nesse caso, nas cautelares inominadas, ele pode proibir a autora do fato de entrar em contato, de se aproximar, ou, enfim, conferir uma proteção adequada que cesse imediatamente a violência ali sofrida. No entanto, nós temos 2 problemas. A primeira situação, que necessariamente para obter as cautelares inominadas pelo Código de Processo Penal, é necessário que o fato da violência seja crime, seja previsto como crime, e que geralmente tem um inquérito em andamento, né? Então nós sabemos que essa estratégia é um pouco mais difícil porque a palavra do homem, nesse caso, não tem aptidão para a outorga dessa proteção, ao contrário da Lei Maria da Penha, onde a palavra da suposta vítima ela tem certo significado, ela é suficiente para que o juiz conceda as medidas protetivas. Isso não significa que eu esteja de acordo, mas eu estou descrevendo como geralmente, na prática, isso funciona. No caso do homem, para o pedido de proteção, com base nas cautelares inominadas, é necessário produção de prova que tenha o mínimo probatório, não basta apenas a sua palavra, e é necessário também que exista um inquérito policial ou um pedido de instauração de inquérito, porque essas cautelares, elas não podem ser concedidas ou mantidas sem nenhum inquérito policial, porque elas dependem de uma investigação, elas são um acessório da investigação
criminal, perfeito? Então daí ser mais difícil. Outra possibilidade que eu vislumbro, que geralmente ela tem... é mais fácil de ser obtida ao invés das cautelares inominadas, é a ação civil de obrigação de não fazer, né? Então, no caso, o homem procura o advogado especialista na Lei Maria da Penha, ao invés de entrar pela via criminal, o homem pode muito bem ingressar com uma ação civil contra a autora do fato e obtendo aí uma liminar, proibindo a sua ex-companheira de continuar exercendo atos de perseguição, de ameaça, enfim. Isso é sempre um pouco mais fácil, porque nesse caso não é necessário que o homem tenha um inquérito policial em andamento, basta juntar o mínimo de prova para que o juiz, naquele início de processo, obtenha aí uma confirmação, ainda que provisória, dos atos de violência e conceda a liminar, proibindo a autora do fato de continuar com as ameaças, enfim, a violência praticada. Esse me parece a forma mais estratégica, a melhor forma possível de se obter as restrições contra a autora do fato. Muito mais interessante, muito mais fácil do que uma medida cautelar inominada, regulada lá no Código de Processo Penal. Gostaria da sua opinião. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres.